Métodos e processos de alfabetização. A alfabetização é uma transformação, não é um simples fato de ler e escrever. É conhecer o universo de muito significado. Práticas de leitura e escrita na alfabetização. Tem como ênfase propor ao educador que ele utilize objetos significativos no desenvolvimento da aprendizagem do aprendiz. Neste processo, brincar, dramatizar, desenhar e rabiscar condizem a processos que contêm a futura escrita da criança. A estimulação da criança na fase de alfabetização é muito importante e proporciona algo que seja prazeroso e que chame sua atenção para o hábito de leitura e letramento. E essa construção pode ser realizada através de atividades lúdicas. Os 5 eixos. Eles ajudam na construção da língua escrita e no processo de alfabetização. São muito significativos, pois as crianças irão valorizar a cultura escrita, criará consciência fonológica, ou seja, desenvolver e valorizar a leitura escrita através do letramento. Aquisição do sistema da escrita. O desenvolvimento da escrita pode ser realizado mesmo que o aluno ainda não saiba ler e escrever. Nesse processo, o professor irá introduzir textos como cantigas, parlendas, músicas, que as crianças já conhecem, para ajudar nesse processo de aprendizagem. Produzir textos ajudará na contextualização da escrita. Isso é um fato muito importante, pois ajuda o aluno na sua oralidade, para que essa linguagem fique mais ampliada e aguçada. Ambiente alfabetizador. É fundamental que o educador saiba que a criança, ao iniciar seu aprendizagem, ele já carrega uma bagagem e que ele saiba disso e valorize, e que a partir disso o professor saiba desenvolver, identificar e trabalhar os níveis de produção de texto. E um ambiente, quanto mais alfabetizador, com mais imagens, com mais significado para ele, mais a criança aprende. O professor não alfabetiza uma criança sozinho. O processo de alfabetização não é uma função somente do professor, mas de todo o corpo docente e principalmente da família. A partir dos conhecimentos que o docente tem, a qual poderá usar de vários métodos para escolher aquele que se adapte melhor à sua turma ou também miscigenar os métodos conforme o andamento de sua turma. O principal é que ele consiga atingir todos os alunos, sem deixar nenhum para trás. Afinal, quando se inicia a alfabetização? Quando se inicia a alfabetização, não tem uma série que determina, ela é um ciclo. A escola é um instrumento de desenvolvimento para a habilidade de ler e escrever. Nesse contexto, é imprescindível que o professor conheça as fases da alfabetização e pressuposições que a criança se encontra. Essa é uma das especificidades dos educadores, da educação infantil e das séries iniciais. Escrita pré-silábica. No que devemos prestar atenção? É importante que em todas as situações o professor explore a escrita para fazer dela um procedimento natural. Muita coisa o professor pode trabalhar na sala de aula, que torne esse ensinamento interessante, dinâmico. Desta forma, o aluno irá aprender de forma significativa. Mas o docente deve ficar atento a algumas práticas que, ao invés de auxiliar esse processo, irão atrapalhar, como a mistura de letras, como cursiva, maiúsculas e minúsculas. Esse processo confundirá a cabeça da criança e o processo realmente de aprendizagem poderá não ter tanto significado. Considerações finais.
A alfabetização é um processo longo e deve ser conduzido de forma precisa para ele aprender a interpretar, questionar e escrever de forma coerente. A participação dos pais auxiliará muito o crescimento dessa criança. Quando a família lê para uma criança, mais habilidade eles vão adquirir. O quão é importante a criança entrar na escola desde a creche, para que seu aprendizagem seja mais completo e o ciclo de alfabetização flua mais naturalmente. O professor deverá sempre estar em atualização constante para ter mais aprimoramento no processo de ensino e aprendizagem. Eu vejo essa questão quando a criança entra na creche desde cedo, que quando a criança passa de uma série para outra, ela tem um estado bem mais avançado de uma criança que se inicia aquele ano naquela determinada turma, a sua até a mesma oralidade, a sua coordenação motora, acaba sendo prejudicada por conta desse processo da criança entrar mais atrasada e as outras já desde pequena estarem na educação infantil. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Emília Ferreira. Então termino o meu trabalho com essa belíssima citação da Emília Ferreira. Pois alfabetizar não é para qualquer educador. É preciso ter amor e dom. É preciso acreditar que toda criança é capaz de aprender no seu tempo respectivo. A esta sempre melhorando e o professor está sempre melhorando o seu processo de aprendizagem. Então, vale muito do professor considerar a capacidade, porque todas as crianças têm capacidade de aprender, mas cada um no seu próprio tempo. E o professor não pode podá-las, ela sempre tem que incentivar esse processo.